Olá pessoal, na aula de hoje a gente continuará vendo algumas propriedades da entropia de von Neumann, tá? Então vamos continuar dando outras definições, tá certo? Então vamos lá. Entropia de von Neumann, outras definições, tá? Outras definições. Então, o que a gente vai fazer agora é parecido com o que se faz em teoria clássica da informação com a entropia de Shannon. Tá? Lá na teoria clássica, a gente define a entropia de Shannon e a partir dela define outros tipos de entropia, como entropia relativa, a gente já viu o análogo aqui, a entropia relativa quântica. Tem lá também a entropia conjunta, tá? Quando você tem um evento que depende de duas variáveis aleatórias, você define a entropia desse conjunto de variáveis aleatórias. Você define também a entropia condicional, tá? Qual a incerteza de um evento, dado que você conhece outro evento, então essa é a entropia condicional. E tem também a informação mútua, né? Que é o quanto que um evento, isso mede quanto que um evento depende do outro, quanto que o resultado de um está vinculado ao resultado do outro. Isso aí seria uma informação mútua e, no caso da entropia de von Neumann, a gente consegue de uma maneira direta estender todas aquelas definições para o mundo quântico, né? Através da entropia de von Neumann, tá certo? Então o que a gente vai ver aqui são essas coisas hoje, tá? A entropia conjunta, a entropia condicional e a informação mútua. Tá certo? Então são conceitos conhecidos da teoria clássica da informação que a gente quer estender aqui para o universo da mecânica quântica, tá? Bom, para nos auxiliar a isso, tá? Como eu falei para vocês, tudo que a gente faz para definir essas entidades no universo quântico, você herda lá da teoria clássica da informação. Então, uma vez que você tem entropia de Shannon, você tem um método para definir essas três coisas, e similarmente, como a gente já tem bem definida a entropia de von Neumann, a gente vai fazer essa extensão de maneira similar, tá certo? Ok, então, um diagrama mnemônico, né, o diagrama de Venn, que a gente usa lá na teoria clássica da informação, ele também é útil aqui para a gente lembrar das relações entre essas grandezas que a gente vai definir aqui. Então, vou só desenhar bem rápido aqui para lembrar para vocês e dizer que isso também é válido aqui no nosso estudo de entropia quântica, tá? Então, lá a gente tem uma coisa assim, ó, tem um diagrama, duas esferas, né? Certo? Então, quando você tem dois sistemas, um sistema A e um sistema B, dois sistemas, então, suponha que esse conjunto aqui se refira ao sistema A e esse outro ao B. Então, desse lado aqui você tem a entropia de A condicional B, entropia de Shannon. Tá? Aqui você teria a entropia de Shannon de B condicional A. Aqui você tem a informação mútua entre os dois, tá? Certo? Similar ao que se faz lá no caso da teoria clássica, tá? E o conjunto, sim, esse aqui é a entropia de A, tá? Esse aqui é a entropia de B, certo? E o conjunto todo, essa área toda, seria a entropia conjunta, tá? De A e B. Tá? Esse diagrama aí, né, a gente define lá em teoria clássica da informação depois que a gente prova todas as relações entre essas definições aí e vê que esse conjunto ajuda a gente a lembrar quais as relações entre essas grandezas. E o que eu estou dizendo aqui, devido à extensão ser direta, esse mesmo diagrama aqui,
que lá na teoria clássica serve para vincular essas mesmas grandezas, mas com base na entropia de Shannon, vão ser né, as mesmas relações ligadas à entropia de von Neumann, tá certo? Então, é útil daqui a pouco, eu vou deixar aí para a gente lembrar, para a gente fazer as relações aqui, escrever e ver que esse diagrama realmente ajuda, tá certo? Tá, então, o que é que a gente faz agora, né? Bom, então, dado dois sistemas quânticos A e B, tá? Com operador densidade ρ de AB, temos que a entropia conjunta é dada por. Então, não tem nada de formidável nessa definição. A entropia conjunta desses dois vai ser simplesmente menos o traço ρAB, tá? Logaritmo base 2 ρAB. Certo? Está sendo nossa equação de número 1. Tá certo? Então, nada demais. É só a mesma entropia de von Neumann, só que você está considerando um sistema composto. Então, você, para escrever a entropia de von Neumann, você vai utilizar a matriz de densidade dos dois sistemas. Tá? Então, é o esperado, né? O esperado é que você defina de fato a entropia de von Neumann conjunta dessa forma. Só utiliza a matriz de densidade dos dois para o sistema composto inteiro, tá certo? Ótimo. Então, essa é a entropia conjunta, tá? Eu vou definir agora a entropia condicional, tá? Então fica assim, ó, a entropia condicional se define como, né? Como? Eu não vou apagar o diagrama ali, tá? Mas eu quero escrever, porque eu vou pedir a ajuda dele, né? Para a gente conferir, tá? Mas a entropia condicional, por exemplo, de A condicional B, a entropia condicional dessa forma, tá? Que essa que está aqui, tá certo? Ela vai ser dada, tá? Pelo seguinte, S de A mais S de B, as entropias vinculadas às matrizes de densidades reduzidas de A e de B, tá certo? E isso daqui é esse círculo aqui somado com esse círculo, tá? Menos, desculpa, essa seria pessoal, desculpa, essa eu estava fazendo a mútua, tá? Desculpa aí, só consertar. Essa é a condicional, tá? Então, isso vai ser a entropia conjunta de A e B, tá? A e B, menos a entropia de B apenas, certo? Por quê? Porque a entropia condicional de A com B é somente esse círculo aqui, considerando somente a parte externa que não tenha nada a ver com B, tá certo? Então, do diagrama aqui fica claro, né? Que ele é dado por S de AB, que é a entropia conjunta, tá? Que é isso tudo, que é a área inteira, menos essa bola aqui, né? Essa circunferência aqui, que é SB. Então, fica dessa forma, tá bom? E, similarmente, a gente define S condicional B condicional A como sendo S de AB de maneira simétrica, né? Menos S de A. Tá bom? Então, ficam essas três definições aí. Essas duas, no caso, aqui, tá? Então, a entropia condicional B com A, que é essa parte externa aqui, ó, desse círculo,
vai ser o quê? A área toda aqui desses dois conjuntos unidos, menos a parte referente a S de A. Então você fica só com essa parte externa. Tá? De novo, estou só definindo igualzinho a gente define lá em teoria clássica da informação. Tá? Essas relações elas são provadas em teoria clássica da informação, formalmente, e a gente herda todas aquelas definições, dado que a gente já conhece a entropia de von Neumann, a gente escreve essas entropias que a gente está vendo aí, nesse diagrama. Tá? Certo. Deixa eu apagar aqui, tá? Para a gente ver a informação mútua, como é que fica definida, tá certo? Olha, a informação mútua é exatamente essa interseção aqui entre essas entropias, tá? Ela tem a ver com a entropia mútua, comum para os dois, né? O quanto que define o quanto de correlação um tem em relação ao outro. O sistema A tem com o sistema B. Se eles forem descorrelacionados, eles não têm informação mútua nenhuma, tá? Você descobrindo alguma coisa sobre um sistema não vai dizer nada com o outro, em relação ao outro. Mas se eles tiverem algum tipo de correlação, por exemplo, emaranhamento, tá? Informações que você adquire sobre um sistema, isso a gente já viu quando estudou emaranhamento, sistemas compostos. Então, informação que você tem sobre um sistema te diz alguma coisa sobre o sistema que está emaranhado com esse que você mediu. Então, tem alguma informação mútua. Então, informação mútua vem nesse sentido, tá certo? Tá, então, de acordo com o diagrama aqui, essa informação mútua, né? Então, por outro lado, a informação mútua fica sendo dada por, aí vai ficar assim, ó, SAB, dois pontos, AB, né? A dois pontos B, no caso, vai ficar igual a S de A mais S de B, tá? Que é S de A? S de A é esse círculo aqui, essa área todinha desse círculo, S de B é essa área todinha desse círculo, tá? Mas a informação mútua é somente a interseção aqui. Então, quando você soma esse círculo com esse círculo, você está somando duas vezes essa área da interseção. Para você ficar só com ela uma vez, você subtrai da entropia conjunta, que é essa área toda aqui. Então, o que você tem que fazer aqui é subtrair da entropia conjunta. Certo? Então, você tem essas definições ali, tá? Então, eu vou chamar essa de equação 2, essa de 3. Essa fica sendo a equação 4. Certo? E isso daqui vocês podem verificar, tá certo? Se você explicitar a entropia conjunta ou na equação 2 ou na equação 3, você também pode mostrar que a informação mútua vai poder ser dada por SA, tá? Menos SA condicional B, e isso também vai ser igual a SB menos SB condicional A, tá certo? Ou no outro. Então é só você explicitar, né, nessa equação aqui a entropia conjunta. Se você explicitar aqui, tá certo? Você vai obter essa equação aqui, ao substituir. Se você explicitar a entropia conjunta na equação 3 e substituir na 4, você vai adquirir essa equação 6 aqui e essa fica sendo assim. Tá bom? Bem simples, tá? Então, de novo, tudo isso baseado no que a gente conhece sobre teoria da informação clássica. Tá? O mesmo procedimento a gente está usando aqui para definir essas entropias. Certo? Ok. Vamos ver mais coisas aí, mais definições, tá? Vou apagar aqui. Vamos fazer um comparativo dessas grandezas agora, tá? Fazer um
comparativo. Será que tudo fica igual? As definições a gente está fazendo pelo mesmo procedimento, mas será que elas vão se relacionar de maneira igual? Vão respeitar as mesmas regras, no caso clássico e no caso quântico? Tá? Vamos ver isso agora. Bom, no caso clássico, né? Observação, né? No caso clássico, né? Se você tem um evento que depende de duas variáveis aleatórias, x e y, na teoria clássica da informação, então você tem o seguinte, ó, que a entropia de Shannon conjunta de x e y é sempre maior ou igual, por exemplo, do que a entropia de Shannon do evento x. Certo? E a razão é óbvia, né? Se você tem, se você sabe que a entropia de Shannon ela está medindo, né, tá quantificando a incerteza de dois eventos x e y conjuntamente, essa incerteza claramente ela vai ser no mínimo igual à incerteza do evento x. Só vai ser igual quando você não tiver incerteza nenhuma sobre y. Mas no caso geral, certo? A incerteza sobre duas variáveis aleatórias vai ser sempre maior ou igual que a incerteza que somente uma delas. Isso é óbvio, tá certo? Agora, no caso quântico, né? No caso quântico, uma extensão disso, o que é que seria? Que a entropia conjunta de dois sistemas A e B deveria ser maior ou igual que S de A, por exemplo, né? Que a entropia de A, por exemplo. Será que isso é verdade? Então essa que é a pergunta que a gente faz aqui. Será que isso é verdade? Tá? E a resposta a gente vai provar com um contra-exemplo que isso daqui não é verdade. Tá? Essa extensão, essa relação aqui que é óbvia no mundo clássico, de jeito nenhum é satisfeita no mundo quântico. E é fácil a gente ver, tá? Então, por exemplo, se você tem dois sistemas, né? Exemplo. Se você tem dois sistemas A e B, duas partículas A e B, tá? E você supõe que essas partículas elas estão num estado psi, um estado maximamente emaranhado, tipo Bell, né? Por exemplo, 0, 0 mais 1, 1. Tá certo? Você tem uma correlação, né, entre essas partículas aí do tipo emaranhamento máximo. Tá? A gente já estudou isso. Tá? Então, para esse caso, será que isso daqui é um caso que viola justamente isso que eu estou falando? Né? A gente vai ver que é. Por quê? Porque se isso daqui é um estado puro, e está claro que você tem um estado quântico exclusivo, né? Você não tem probabilidade de ter outra coisa, você sabe que o estado quântico é um estado emaranhado, maximamente emaranhado, estado de Bell, para as partículas A e B, certo? Então, se é um estado puro, a gente já sabe que a entropia desse sistema conjunto, ela só pode ser zero, é o mínimo de entropia, a gente já viu isso, tá certo? Então, a entropia conjunta do sistema A e B é zero nesse caso. Tá? Então, você tem aqui que S de AB é igual a zero. Tá? E quando a gente olha somente para uma das partículas, o que é que acontece? Será que a entropia também é zero? Tá? Olha, se você olha só para o sistema A ou para o sistema B, se vocês lembrarem, a matriz de densidade reduzida para esses sistemas, isso não lembrar, é bom calcular para lembrar, a matriz de densidade reduzida vai ser o quê? Uma identidade A dividido por 2. Tá certo? Isso daqui é uma identidade do espaço de Hilbert de A, e esse daqui é uma identidade do espaço de Hilbert de B, dividido por 2. É um estado completamente misto, tanto para A quanto para B. Tá certo? E qual é a entropia de um estado completamente misto? Tá? Por exemplo, para um qubit, vamos supor, para um qubit, né? São 2 qubits, né? Isso aqui é um estado para 2 qubits, é maximamente emaranhável, então isso daqui são estados completamente mistos para um qubit, tanto para A e para B. Se
vocês lembrarem, a entropia de von Neumann para esses sistemas, então vai ser, no caso, a máxima, né? Que é 1. Então, entropia de A vai ser 1, entropia de B também vai ser igual a 1. Tá certo? Então, claramente, esse é um caso que viola essa relação. Tá certo? Então, fica claro aí que o emaranhamento, né, que é uma característica exclusiva do mundo quântico, como a gente já discutiu em aulas anteriores, o emaranhamento ele traz essa relação, ele viola essa relação do mundo clássico aqui. Tá? Então, o fato de você ter esse recurso que não tem no mundo clássico faz com que essa relação clássica, que é óbvia, essa desigualdade é obviamente verdadeira no mundo clássico, ela deixa de ser verdade no mundo quântico. E como é que você interpreta isso fisicamente? Tá? É estranho, mas eu até já comentei com vocês em aulas anteriores. Isso quer dizer o seguinte, que a incerteza, né, desse sistema aqui, quando você olha para ele como um todo, ela é menor do que a incerteza quando você olha para as partes. Tá? Então, é mais fácil você tirar informações sobre esse sistema olhando para ele como um todo, ou seja, fazendo medidas conjuntas do sistema A e B, do que você tentar tirar alguma informação olhando para somente um dos sistemas. Tá certo? Então, é estranho, mas conhecer o todo é mais fácil, é mais acessível do que conhecer as características das partes. Tá? Então, estranhamente, essa é uma característica do emaranhamento. Eu acho que eu já comentei isso em aulas anteriores com vocês. Então, o formalismo de entropia de von Neumann mostra isso quantitativamente. Tá? Que essa estranheza do emaranhamento que foge a qualquer linha de pensamento clássico, que é mais fácil conhecer, tirar informações sobre um conjunto de coisas do que conhecer as características das partes desse conjunto. Isso é uma característica do emaranhamento, tá? E demonstrada de maneira clara aqui, por isso a violação, certo? Ok. Bom, vamos seguir em frente, vamos ver outras definições agora, tá? Então vamos lá. Eu acho que esse caso também, né, ele é interessante no seguinte, a gente pode usar esse exemplo aqui, ó. Se você olha para a equação 4, né, você tem entropia de A e entropia de B não nulas, né? Então você tem uma coisa 1 mais 1 aqui positivo e esse aqui é 0, né? Então você teria uma informação mútua 2, né? Então você entende que um sistema emaranhado, tá? Um sistema emaranhado ele tem informação mútua, né? Quando você leva em consideração as partes, ou seja, é o que a gente já conhece. O que a gente tira de informação sobre uma influencia no que a gente conhece sobre o outro. Então essa informação mútua não nula tem essa característica, tá certo? E, por exemplo, se você tivesse dois estados puros separáveis, tá certo? Você teria 0 aqui, né? Dois estados puros separáveis é um estado puro conjunto também. Então você teria entropia reduzida nula, outra entropia reduzida nula, essa conjunta também é nula, então tudo 0, então você teria informação mútua 0. Então, dois estados puros descorrelacionados, um estado separável, não tem informação mútua. Então, faz sentido realmente as definições que a gente está vendo aí, tá? Ok, então vamos em frente. Tá? Eu vou continuar provando algumas relações importantes aí para vocês. Tá? Vou apagar aqui também. A gente vê agora, o que a gente vai ver agora é como que as medidas influenciam na entropia de von Neumann. Tá? Como que as medidas que a gente sabe que perturbam o sistema, né, de que maneira essas perturbações alteram a entropia de von Neumann.
Vou apagar tudo aqui. A gente vê isso com calma, vai fazer umas continhas, provar uma relação interessante. Tá? Vamos ver isso. Tá, então vamos falar sobre medidas e entropia. Tá? Medidas e entropia. Esse que é o ponto agora. Tá? Ok, então vamos supor o seguinte, né? Vamos supor, eu vou começar só com um exemplo para a gente entender o que é que eu quero dizer com isso, né? Primeiro que a gente sabe que medidas não tem um tipo só de medida. A gente viu pelo menos duas aqui nesse curso, que é medidas do tipo projetiva e medida POVM, né? É só vocês voltarem aí nas aulas que eu falei sobre isso. Então, são distintas e, claro, dependendo do modo com que você mede esse sistema, a entropia desse sistema vai ser modificada de uma forma ou de outra, tá? A depender do tipo de medida que você está fazendo. Nesse ponto aqui eu quero focar nas medidas projetivas, tá certo? E a mais, eu diria que a mais famosa, ou pelo menos a mais simples de entender, eu sempre, pelo menos, gosto do exemplo do experimento de Stern-Gerlach, né? Uma medida projetiva que você faz e altera o sistema de uma forma que, em geral, é irreversível, né? Então, por exemplo, medidas projetivas, né? Experimento de Stern-Gerlach, certo? Então, no Stern-Gerlach, por exemplo, se você tem um Stern-Gerlach orientado na direção Z, tá? Suponha que você entra com um feixe de partículas de prata num dado estado que você desconhece, tá? Na saída você vai ter uma bifurcação em dois feixes, um com estados up em Z e outro com estado down em Z, tá? Um up e outro down. Então vamos supor que nesse início aqui você tem os átomos de prata dado no estado geral ρ, pode ser misto, pode ser puro, tá certo? E ao final aqui você vai ter o sistema do seu estado ρ final, tá certo? Esse ρ final, pessoal, tá? Ele vai ser dado pelo seguinte, né? Ele vai ser dado por um P0, 00, onde 0 é o estado up em Z, tá? Mais P1, 1, onde P1 e P0 são os elementos da diagonal principal da matriz de densidade vinculada ao estado ρ, né? Ou seja, a gente tem que ρ final vai ser dado por 0, ρ0, 0, 0, mais 1, ρ1, 1. Tá certo? Esse é o estado final. Tá bom? Essa equação está número 7 aqui, né? Se você quiser, também pode reescrever isso de uma forma mais sugestiva aqui. Vai ficar 0, 0, ρ, 0, 0, tá? Mais 1, 1, ρ, 1, 1. Tá certo? Então esse é o estado final. Você tem aqui, tá? Equação número 7, né? Agora, note o seguinte, né? Para que eu escreva desse jeito aqui, claro, se eu tivesse filtrado um feixe ou outro, aí eu teria um estado puro. Ou todo mundo 0, todo mundo 1. Mas suponha que nesse caso eu não estou olhando, eu medi e fiz as partículas de prata passarem pelo Stern-Gerlach, mas eu estou ignorando os feixes de saída, tá? E de alguma forma aí eu junto eles dois de volta, tá? Se eu juntar esses dois de volta sem distinção de quem ficou up e quem ficou down, só junto de volta, o estado desse sistema de saída, que é isso que eu estou pegando tudo junto aqui, sem observar, sem tomar cuidado quem é up e quem é down, vai ficar com essa configuração aqui, que é o estado OF. É isso que eu estou fazendo aqui. Então,
é de fato só a medida mesmo em si, só a passagem pelo Stern-Gerlach, como que alterou esse estado desse sistema, e a gente quer estudar como que a entropia foi modificada, se é que foi modificada. Tá? Esse que é o processo. Tá? Então, pessoal, dessa relação aí, que é a mais simples, então o que a gente tem é o seguinte, ó, no geral, uma medida projetiva causa a transformação dada pelo seguinte, ρ, ao ser feita a medida, vai para um estado ρf, que é igual a um somatório em I, projetou em I, né? Ρ projetou em I, onde esses P de I, né? PI, são um conjunto aí de operadores de medida, de uma medida projetiva, tá? Então, como você tem aqui, ó, projetou em 0, projetou em 1, a mesma coisa, no caso geral aí, um sistema com espaço de Hilbert dimensão N, é isso que você tem, tá? Então, é o caso geral. Equação do número 8, tá? Equação do número 8. Certo. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte, agora a gente quer provar um teorema relacionado com essa perturbação aí, tá? Vou escrever o teorema, depois eu provo. Então, teorema. Suponha PI um grupo de operadores projetores, tá? Compondo uma medida, tá? I ρ, um operador de densidade, tá? Então, sendo ρ final igual àquilo dali, né, que a gente já conversou, P de ρ, P de I, temos que o seguinte, que a entropia de von Neumann do sistema final ela é maior ou igual que a do inicial. Tá? Então, essa entropia final aqui ela é no mínimo igual à entropia inicial do sistema. Tá? E essa igualdade corresponde, né, exatamente o seguinte, isso aqui é a equação 9, né, com a igualdade se e somente se ρ igual a ρf. Tá? É o único caso que elas são iguais. Tá? Por exemplo, é o caso de esse ρ aqui ser exatamente no estado puro do tipo 0, todo mundo vai sair 0, então claro que a entropia não mudou. Então esse é o caso da igualdade. Certo? Ok. Então vamos provar isso aqui. Tá? Vamos provar isso aqui. Apaga esse lado. Apaga esse lado aqui. Eu acho que provar esses resultados é importante para a gente, como eu já falei para vocês, ficar familiarizado, né, com a matemática envolvendo a entropia de von Neumann. Tá? Tem muita pesquisa hoje em dia, de artigos de física matemática, de informação quântica, ainda tentando provar relações ligadas à entropia de von Neumann. Isso tudo é muito importante, tem muita consequência física importante. Tá? Então vamos lá, vamos provar isso. Vamos provar isso. Vamos provar. Vamos provar esse resultado agora. Tá?
Para a gente provar esse resultado, a gente vai utilizar, como já é corriqueiro, a desigualdade de Klein, tá certo? Então, a partir da desigualdade de Klein, temos então o seguinte, ó, que a entropia relativa de ρ com ρf, tá certo? Isso é maior ou igual a zero, tá? Isso é maior ou igual a zero. Tá 9, né? Maior ou igual a zero. Isso nos dá o seguinte, ó, que o traço de ρ, logaritmo de ρ, certo? Menos o traço de ρ, logaritmo de ρf, certo? Isso daqui é maior ou igual a zero. Essa vai ser a nossa equação de número 10, tá bom? Equação de número 10. E o que a gente vai fazer agora, eu quero desenvolver o segundo termo do lado esquerdo dessa desigualdade aí, tá? Então, desenvolvendo o segundo termo, temos, o que é que a gente vai ter? Traço, a gente vai ter o seguinte, ó, traço de ρ, logaritmo de ρf, certo? Isso vai ser o seguinte, igual, vamos ver se vocês me acompanham aí, tá? Isso vai ser igual a somatório em I de PI, ρ, log de ρf. Tranquilo, né? Eu só botei uma identidade aqui no início, ó. Isso aqui é uma identidade, não fiz nada demais. Certo? Não fiz nada demais. Agora note o seguinte, ó. O truque agora é bem interessante. Se vocês lembrarem, né? Um projetor ele tem a seguinte propriedade. Um projetor ao quadrado é igual a ele mesmo. Então esse PI ao quadrado é igual a PI. Tá certo? Então você pode entender esse PI se quiser como um PI ao quadrado também. Tá? E eu posso pegar um desses PIs, que é PI vezes PI. Eu posso pegar um desses PIs e jogar para o final aqui desse termo. Tá? Por quê? Primeiro, o traço de uma soma, né, é igual à soma dos traços. E o traço também ele é invariante por permutações cíclicas. Então, se eu tenho um PI quadrado, que é PI desses PI, eu posso pegar um desses PIs e jogar aqui para o final. Ele vai ficar assim, ó, vai ficar assim. Igual a traço, tá? Somatório em I de PI, tá? Rho, logaritmo de ρf, PI. Tá certo? Eu peguei um desses PIs ao quadrado e joguei ele lá para o final. O traço é invariante por permutações cíclicas aí das matrizes do argumento dele, tá? Tá claro isso? Então, ó, eu vou só pagar esse quadrado aqui, mas você é a mesma coisa, né? Ó, tanto faz o quadrado quanto o PI simples. Mas, contanto que vocês entendam isso daí, tá bom? Ótimo! Agora, eu vou chamar essa equação aqui de 11, tá? E note que, vamos fazer a seguinte observação, ó. ρf vezes PI, isso aqui é igual aqui, ó. ρf ele é um cara do tipo I', para não confundir o índice, PI', ρ, PI', PI, tá? Isso é a definição do ρf, tá? Ó, tá aqui o ρf. Só estou chamando ele de linha para não confundir com o índice, tá? Isso daqui é igual simplesmente a PI, ρ, PI. Tá? Tá certo?
Esquecendo de chapéus, né? Certo? Então você tem essa relação e temos também que eu desenvolvi ROF e PI. Eu quero desenvolver agora PI e ROF. Tá? PI e ROF. Isso aqui é igual a quê? PI, ROF é somatório em linha, PI linha, RO, PI linha, certo? Quando você aplicar o PI, aqui só vai ficar um termo da soma, igual aqui em cima, então isso também vai ficar igual a PI, RO, PI, tá certo? Tá bom? Então, tanto faz PI, ROF como PI, ROF quanto ROF, PI, dá a mesma coisa, ó. Isso aqui é igual a isso. Então, ou seja, o que é que a gente conclui? Que PI comuta com ROF. Tá? Eu não estou botando o chapéuzinho do ROF porque eu não tenho o hábito de botar chapéu em matriz de densidade, mas é a mesma coisa, tudo matriz, né? E isso implica no seguinte, ou seja, eles são simultaneamente diagonalizáveis, então isso aqui a gente implica também que PI comuta com a matriz dada pelo logaritmo de ROF. Por quê? Porque a matriz do logaritmo de ROF ela é simultaneamente diagonalizável com a própria ROF. Então também é simultaneamente diagonalizável com PI, logo, essas duas matrizes também comutam. Tá? Para que essa confusão toda aqui? Porque eu tenho justamente logaritmo de ROF aqui com PI. Se eles comutam, eu posso trocar a ordem aqui. Ó. Posso trocar a ordem. Tá? Então eu vou chamar esse resultado aqui de equação 12, tá? Pequenininho aqui. E vou dizer o seguinte para vocês. Tá? Vou dizer o seguinte. Eu vou substituir esse resultado da equação 12 na equação 11, tá? Vamos lá. Então, substituindo 12 em 11, temos, o que é que a gente tem? Não é nem substituindo, não é substituindo o resultado, né? Vou botar aqui o resultado, né? Resultado. Eu não vou substituir o comutador de fato, mas o resultado dele, tá? Eu posso inverter um com o outro. Então você vai ter o seguinte, ó. Isso daqui que a gente está desenvolvendo, que é traço de ρ, logaritmo de ρf, que tem a ver com a equação 11, isso vai ser igual a traço de quê? Ó, somatório em I, aqui ó, PI, ρ, aqui eu vou inverter por causa do comutador, eu já vi que é zero, então eu vou botar PI primeiro, logaritmo de ρf, certo? Só que, olha que interessante, isso daqui é justamente ρf, né? Isso é justamente ρf. Então essa relação vai ficar igual simplesmente a traço de ρf, logaritmo de ρf. Isso daqui nada mais é que menos a entropia de von Neumann de ρf. Tá? Então fica simplesmente isso. Eu vou chamar essa aqui de equação 13. Vou agora jogar isso na equação 10, mas eu quero chamar também a atenção para o seguinte, ó, nessa desigualdade 10 aqui, esse termo está claro que é menos entropia de ρ. Tá certo? Então, o que é que a gente tem? Substituindo 13 em 10, temos, a gente vai ter que menos a entropia de ρ, tá?
Aqui a gente tem menos esse traço que a gente calculou aqui na equação 13, tá? Então vai ficar mais entropia de ρF, certo? Isso é maior ou igual a zero, tá? Então, tá claro, né? Agora passa isso daqui, vai negativo para lá, quando botar todo mundo com sinal positivo, a desigualdade muda de direção e vai ficar assim, ó. Isso nos dá que S de ρ é menor ou igual que S de ρf. Tá certo? E essa daí, pessoal, é a relação que a gente queria provar, né? Era aquela número 9. Se você voltar o vídeo aqui, era a número 9 que a gente queria provar. Que era um teorema que a gente anunciou e está provado aqui, tá? Então, não vou nem botar número, né? Está provada aí a relação que a gente queria. Depois de uma medida projetiva, se você ignora, tá, o resultado da medida, faz a medida projetiva, mas ignora o resultado, ou seja, não filtra o feixe, nem nada, como no caso do Stern-Gerlach, então o que você obtém por conta unicamente daquela perturbação devido à medida projetiva é que seu sistema vai para um estado quântico tal que a entropia dele é maior ou igual que a entropia inicial. Tá certo? Então esse é o resultado que a gente está provando aqui, que a perturbação da medida projetiva é tal que aumenta a entropia de von Neumann do sistema. Tá bom? Resultado interessante, né? Tá bom, então vamos continuar, vamos ver outra relação interessante agora, tá bom? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui para a gente ver outro resultado agora. Outro resultado também bem interessante, tá? Tem vários resultados interessantes sobre a entropia de von Neumann, mas a gente está vendo apenas alguns que não são difíceis de provar, como vocês estão vendo, né? Mas todos igualmente importantes, tem muita física, né, por trás deles, né? Estamos fazendo uma aula estilo física matemática, mas acho que está claro a importância, os resultados físicos que a gente tira dessas relações que a gente está provando, tá certo? O resultado que a gente vai ver agora é importante, chama-se subatividade. Tá? Certo? Então o que a gente vai estudar agora é a chamada subatividade. Subaditividade. Certo? Bom, pessoal, o enunciado desse resultado ele é muito simples. Dados dois sistemas A e B, quânticos, tá? O que a gente tem é o seguinte, ó, que a entropia, né? Então vamos botar aqui, dados dois sistemas A e B, né? Cada um tem a sua matriz densidade ou densidade reduzida vinculada a ele, né? A eles. Então temos o seguinte, que a entropia conjunta de A e B, ela é menor ou igual que a entropia de A mais a entropia de B. Certo? Essa é a nossa equação 14, né? Que a gente quer provar esse resultado agora. Tá bom? Vamos ver se a gente prova esse resultado. Vou apagar logo aqui, tá? Apagar logo aqui. A gente vai precisar de um pouco de espaço, mas não é difícil provar esse resultado também, não. Tá? Só um pouco longo, mas a gente logo conclui provar esse resultado, que é importante, no final eu comento, tá? Mas é um resultado bem importante também. Certo? Então vamos provar. Prova. E, como de costume, né? Sempre a desigualdade de Klein. É muito útil para provar esses resultados, tá? Então, a partir
da desigualdade de Klein, temos, a gente vai fazer, no caso, a entropia relativa entre a matriz de densidade conjunta de A com B e a matriz descorrelacionada aqui entre as matrizes de densidade reduzida, supondo descorrelacionadas, tá? Vamos ver qual é a diferença, né? Uma medida de distância, né? Qual é a distância real entre a entropia, né? Do conjunto em relação a caso pegando essas matrizes de densidade isoladamente, se elas fossem separadas, qual a diferença de entropia? Então, é mais ou menos isso que a gente está estudando. E pela desigualdade de Klein, a gente já sabe, claro, que isso aqui é maior ou igual a zero. Tá bom? Mas notem que com isso a gente quer provar a relação 14. Tá? Ok. Então, o que é que a gente tem, né? O que é que a gente vai ter aqui? Com isso a gente tem o seguinte: traço ρAB logaritmo de ρAB menos traço ρAB logaritmo de ρ de A tensorial ρ de B, isso daqui é maior ou igual, isso é maior ou igual a zero, certo? Maior ou igual a zero. E eu vou chamar isso aqui, essa desigualdade de 15, tá? Chamar de igualdade de 15. E a gente vai desenvolver o segundo termo. Desenvolvendo o segundo termo, temos. O que é que a gente tem? Vamos desenvolver o segundo termo. Para a gente desenvolver esse segundo termo, vamos botar ele aqui, tá? Traço ρAB logaritmo de ρ de A tensorial ρ de B. Certo? Vamos trabalhar com isso agora, tá? O que é que a gente pode fazer com isso daqui, né? Então vamos, antes da gente atacar diretamente essa relação, vamos estudar por partes isso, tá? Então, supondo que ρ de A seja uma matriz na forma diagonal, vai ser dada com somatório em I, P de I e I, onde I é a base que diagonaliza essa matriz reduzida, tá? E ρ de B, matriz de densidade reduzida de B, a gente vai dizer que é um somatório em J, Q de J, JJ, né? Onde J é a base que diagonaliza ρ de B. Certo? Então, se você supõe isso, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Que a matriz, essa matriz aqui, ó, essa matriz que é dada pelo produto tensorial do ρA com ρB, fica com uma cara interessante, ela fica assim, ó. Temos que ρAB vai ser igual a um somatório de IJ, tá? Vai ficar P e QJ, tá? IJ, tá? Se é um produto tensorial, claro, vai para um espaço de Hilbert maior. E se essas são as bases que diagonalizam, respectivamente, ρ de A e ρ de B, a base que vai diagonalizar ρ de AB vai ser justamente a junção dessas bases aqui, tá? A formação conjunta dessas bases aí. E os autovalores, tá? Da matriz. Opa, desculpa, tá? Isso daqui não é ρ de AB, não. Desculpa. Isso daqui não é ρ de AB. Desculpem aí, isso daí é o produto tensorial. Eu falei, mas escrevi diferente, né? Desculpem aí, tá? Isso aqui é, então temos, né? ρ de A tensorial ρ de B. Desculpa, tá?
É isso daí. Tá? Quando você faz o produto tensorial, logicamente vai dar isso daí, né? Só fazer monta uma matriz diagonal com todos os PIs na diagonal, né? A outra com os QJ. Quando você faz o produto tensorial, dá uma matriz com o dobro do tamanho aí e na diagonal vai estar os produtos desses altos valores aqui. Então fica naquele formato. E a base que deixa ela diagonal vai ser aquela lá, IJ. Certo? Então, perdão aí. Isso aqui é, de novo, matriz do produto tensorial de AB. Eu tinha falado correto, mas escrevi erro de AB. Tá? Ok. Então, tendo em vista isso daí, tá? Isso nos dá o seguinte, que o logaritmo de ρ de A tensorial ρ de B, que é isso que a gente tem aqui, tá certo? Acho que eu posso até botar um colchete, né? Acho que é melhor para deixar mais claro. Tá? Certo? Esse logaritmo dessa matriz vai ficar diagonal dessa base também. É só tomar o logaritmo dos altos valores. Tranquilo, né? Então isso aqui vai ficar igual a somatória em IJ, logaritmo de PI em QJ, certo? IJ, certo? E isso daqui vai ser simplesmente igual a um somatório em IJ e logaritmo. Aí o logaritmo do produto é a soma, né, separada de cada um desses termos aqui, né? Do logaritmo de PI com o logaritmo de QJ. Então vai ficar logaritmo PI, IJ, mais somatório em IJ, logaritmo de QJ, IJ. Tá? Vai ficar com esse formato aí. É só abrir o logaritmo, tá certo? Só abrir o logaritmo. Isso daqui dá igual ao seguinte. Olha, se você reparar, isso daqui vai dar igual a esse termo aqui somente, viu? Esse termo aqui somente, ele vai ficar igual ao seguinte, ó, logaritmo de ρ de A, produto tensorial com a identidade em B, tá? Esse é o primeiro termo, mais identidade em B, identidade em A, produto tensorial com a matriz que é o logaritmo de ρB. Tá? Isso é uma matriz aqui também, tá? Esse termo aqui dá igual a esse, e esse termo aqui dá igual a esse. Tá? Talvez nessa ordem, pessoal, fazendo nessa ordem não fique tão óbvio, mas faça o inverso que você vê que é fácil de provar. Monte a matriz logaritmo de ρ de A, faça um produto tensorial com uma identidade em B, quando você fizer o produto tensorial vai ficar exatamente dessa forma. E mesma coisa aqui, ó. Multiplica primeiro a identidade em A, produto tensorial com a matriz logaritmo de ρ de B, quando você faz essa conta, dá exatamente esse termo aqui, tá? Então, daqui para cá pode não ser tão óbvio você enxergar, mas se você faz a volta, você vê que fácil, que é verdade essa igualdade, tá? Esse termo igual a esse e esse termo igual a esse. Bom? Ok, então estamos cercando o problema e vamos tentar finalizar para provar essa relação. Vou apagar. Lembrando, estamos tentando provar a relação 14 aqui, tá? Desigualdade aqui. A subaditividade. Vamos ver o que a gente faz mais com isso aí. Olha, o que a gente vai fazer agora? Essa relação aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Dessa forma, né, isso implica o seguinte, ó, que agora vamos voltar para cá, Então o que a gente tem aqui é traço de ρAB, logaritmo de ρA, tensorial ρB, tá? Isso daqui, pessoal, vai ser igual a traço ρAB, tá? Que multiplica
isso daqui, né? Porque isso daqui a gente desenvolveu esse logaritmo, né? Que é justamente o que a gente tem aqui. Então vamos botar esse resultado, vai ficar assim, ó. Log ρA tensorial identidade em B, tá? Mais identidade em A tensorial log ρB. Certo? Fechou aqui. Olha, eu vou chamar essa equação de 16, vou dar uma pausa e vamos tentar entender a cara dessa relação 16 aí, que é uma cara interessante, tá? Então, vamos lembrar uma coisa importante, ó. Lembrando que olha, eu não vou lembrar o número da aula, mas a aula é a aula que fala sobre operador densidade reduzido. Se vocês voltarem nessa minha aula de operador densidade reduzido, quando eu vou definir o operador, a motivação para definir o operador densidade reduzido, ela é com base na seguinte coisa, que o traço, quando você faz o traço, tá, de um sistema conjunto ρ de AB, tá, de um operador que aplica em A, produto tensorial com um operador em B, tá, isso daqui dá igual a traço de ρ de A, M de A. Tá? Isso daqui você lembra que é a cara de uma média, né? De um valor esperado de um operador M, de um operador M de A, se quiser, sobre um estado com aquela matriz de densidade lá. E essa relação está provada lá na aula, tá, pessoal? Agora, o que é que isso quer dizer? Que o valor esperado da medida desse operador aqui, que é um operador para o sistema inteiro, A e B, mas que não faz nada, isso aqui é uma identidade, não faz nada com B, só tem um operador em A, tá? E você está fazendo essas medidas, né, sobre o sistema composto, isso dá exatamente igual, tá, matematicamente, ao traço da matriz reduzida ρ de A vezes a matriz M de A somente. Tá? Esse traço seria um traço sobre o espaço exclusivo de A, seria um traço parcial. Eu não estou botando porque realmente o argumento dele não tem nada a ver com nenhum operador de B, então por isso que eu estou botando traço. Mas vá lá naquela aula e vocês vão ver essa relação. Foi a partir disso que a gente instituiu o que a gente chama de operador de densidade reduzida. Tá certo? Quem não lembrar, vai lá. Mas para que eu estou lembrando disso agora? Olha a estrutura aqui, ó. Olha a estrutura. Isso aqui tem exatamente a cara, olha só para esse termo aqui, esquece esse por enquanto. Ó. Traço de ρ de AB tem uma matriz atuando somente no espaço de A, produto tensorial com identidade em B. Tá? Então isso daqui seria um operador de um observável. Aí você pode dizer, sim, mas isso daqui não é um operador de um observável. Realmente não é um operador de um observável. Né? Mas, em termos matemáticos, essa matriz log de B tem tudo que uma matriz de operador tem para ser uma matriz de operador, que é ser hermitiana. Tá? Então, essa relação é provada aqui, lembrando que essa matriz é hermitiana, e a matriz log de ρA, ela é hermitiana. Claro. Se ρ de A é uma matriz de densidade, ela é hermitiana. O logaritmo não tem por que deixar de ser hermitiano. Tá? Tem a forma diagonal dele, com autovalores reais, do mesmo jeito, tudo igual. Então, a partir disso, se a gente entende isso daqui com uma possível matriz de um operador, de um observável, então a gente pode usar esse resultado aqui para reescrever a equação 16 da seguinte forma. Tá? Vamos lá, vou apagar aqui, tá? Vocês vão ver que vai ficar interessante, bem simples agora, o resultado da equação 16. Vamos lá. Então fica assim, ó. Lembrando isso daqui, que eu vou chamar de 17, né? Temos de 16 que vai ficar assim, ó, traço, isso daqui de cima, ó, ρAB,
logaritmo, de ρ A, ρ B, tá? Rho B, que é essa relação ali, tá? Vai ficar igual aqui, tá? Traço ρ A, logaritmo A, ρ B, vai ficar igual, vamos lá, olha, por essa relação, esse primeiro termo aqui vai ficar simplesmente igual a traço de ρ A, logaritmo de ρ A. Ó, é só olhar para esse aqui, ó. Vai ficar um traço de ρ A, ó, por essa relação, vai ficar simples. E a matriz entre aspas, do observável é repetida aqui, que é logaritmo de ρ A. E por simetria, a mesma coisa é aplicada aqui, viu? Ó, a mesma coisa, só inverter o A com B. Então isso daqui vai ficar mais traço de ρ B, logaritmo de ρ B. Ficou somente isso, esses termos aqui vão se resumir nisso. Então essa é a nossa equação 18. Equação 18. Tá? Pronto, pessoal. Então, chegando nessa relação, tá? A gente precisa substituindo. Agora eu não tenho um número da equação, é aquela lá logo depois que eu desenvolvi a desigualdade de Klein, né, entre ρ AB e ρ A tensorial ρ B, desenvolvi e achei um traço, eu esqueci o número, eu não anotei. Eu não sei se a equação é a do número 15 ou 14, então não tenho certeza, olhem lá. Mas quando você substitui, vai achar o seguinte, ó. Então, substituindo, vejam aí no vídeo, pessoal, se é a 14 ou é a 15. Eu acho que é a 14, mas tudo bem. Substituindo, temos. Tá? Então você vai ter o seguinte, quando você substitui, aliás, bom, vamos lá, vamos substituir. Vai ficar assim. A relação era traço, vou dizer qual é a relação aqui, era traço de ρ AB log ρ AB menos traço de ρ AB logaritmo de ρ A tensorial ρ B. Tá? Eu não estou lembrando o número dessa equação, mas vocês voltam aí no vídeo e vocês vão ver. Tá? Essa daqui, tá? Já está claro que é a matriz, é a operador, desculpa, é a entropia de von Neumann conjunta de A e B. Tá? Menos, né? O sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. Vamos substituir esse resultado aí. Vamos ver como é que fica. Vocês vão ver que já acabou, né? A gente já provou o resultado que a gente queria. Eu acho que era a relação 15. Era a 14, era a que a gente queria provar. Era a relação 15, né? Então isso daqui vai ficar igual ao seguinte. Igual a menos S AB, certo? E isso daqui maior ou igual a zero, né? Claro, esqueci da desigualdade, maior ou igual a zero. Então isso aqui vai ficar menos S de AB, e isso daqui, ó, é exatamente igual a isso. Então esse segundo termo aqui, que era esse que a gente vinha desenvolvendo esse tempo todo, a gente vai substituir simplesmente, ó, tá aqui, ó, igualzinho o termo, né? Então a gente vai substituir isso daqui. Agora você nota o seguinte, isso daqui quem é? Esse cara aqui é menos a entropia de A, e esse daqui menos a entropia de B. Tá certo? Então vai ficar assim, ó, menos com menos vai ficar mais, né? Vai ficar mais SA mais SB. SB de B. Tá? Maior ou igual a zero. Então isso vai nos dar o seguinte.
vai nos dar aqui, vai passar os dois negativos, quando você botar o sinal positivo, vai inverter o sentido. Então vai ficar SAB menor ou igual SA mais SB. Essa é a relação 14 que a gente queria provar, pessoal, que era a subaditividade, está provada aí. Tá? Bem interessante esse resultado, pelo seguinte, né? A igualdade a gente já viu que ela é satisfeita quando o sistema A e B estão descorrelacionados, são separáveis, tá certo? E esse resultado mostra, né, uma coisa que é contrária também à teoria clássica da termodinâmica. Na teoria clássica da termodinâmica, tá? Quando você tem dois sistemas A e B, a entropia do conjunto é sempre igual à soma da entropia de A com a entropia de B. Nesse caso quântico aqui, a gente vê que essa entropia do sistema como um todo, ela tem um limite superior dado por essa soma, tá? Ela só vai ser igual quando os sistemas estiverem descorrelacionados, separados. Se existir algum grau de correlação entre eles, tá? Então essa entropia do conjunto vai ser menor do que a entropia da soma, tá? O caso do emaranhamento é um caso que a gente já viu, né? A entropia dos sistemas, se você tem um sistema maximamente emaranhado, a entropia dele é zero. Mas a entropia dos sistemas separadamente é a unidade de cada um, né? Então, realmente satisfaz aquela relação ali. Então, o que diz essa relação de subaditividade é justamente isso. Quando olhando para um conjunto, a entropia de von Neumann é sempre menor ou igual à entropia da soma das partes, tá? As entropias das partes separadamente, tá? Certo? Ok, pessoal, então essa é um resultado importante que eu queria provar para vocês, até por conta da matemática, para a gente se familiarizar, né? Eu não vou provar mais nenhuma relação, mas eu quero mostrar mais algumas, só para enunciar e mostrar o que é que de importante ainda tem em relação à entropia, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês algumas outras relações, tá? Outras relações. Vamos lá. Outras relações. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Outras relações. De novo, essas relações eu vou mostrar só sem provar, tá? Sem provar. Algumas são simples de provar, como essas que a gente tem visto. Outras mais complicadas. Mas eu quero anunciar porque os resultados eles são importantes, tá? São importantes. Então, a primeira relação que eu queria falar para vocês é a desigualdade de Araki-Lieb. Tá? Desigualdade de Araki-Lieb. Tá? Essa desigualdade ela diz o seguinte, pessoal. Não vou provar não, tá? A entropia conjunta de A e B ela é maior ou igual, tá, que o módulo da diferença das entropias. S de A menos S de B. Tá certo? Então, esse é um resultado também que você consegue provar. Não vou provar aqui, só queria mostrar. Tá? Que a entropia de um conjunto composto, dois sistemas A e B, ela é sempre maior ou igual que a diferença de entropia. Tá? A diferença das entropias do A com o B. Tá certo? De novo, sempre é bom comparar com um exemplo. No caso de um estado emaranhado, tá? A gente já viu que no sistema maximamente emaranhado, aliás, qualquer estado puro, acho que é melhor do que emaranhado, qualquer estado puro, isso é um resultado que a gente já viu. Se o sistema composto for puro, a entropia dele é zero. Então, essa diferença tem que ser, se é menor ou igual, então tem que ser zero também, porque as entropias são não negativas, né? Então tem que ser zero. E para que seja zero esse lado da desigualdade, a entropia de A tem que ser igual à entropia de B. E isso a gente já viu que é verdade, tá? Decomposição de Schmidt, né? Então, as matrizes de densidade
que adquiridas a partir de um sistema puro composto, tem o mesmo conjunto de autovalores e iguais entropias. Né? Cada sistema separadamente tem entropia igual. Tá? Então não vou provar, mas está aí a relação, que ela é bem importante também nessa teoria de entropias quânticas. Tá? A outra relação que eu quero comentar com vocês é a concavidade. Tá? Concavidade, ela diz o seguinte, que a entropia de um estado dado somatório em PI ρ de I, tá? Ela é maior ou igual que somatório em I, P de I, S ρ de I. Tá certo? Essa é a propriedade também muito importante, chamada de propriedade de concavidade da entropia de von Neumann. Basicamente, o que se diz é o seguinte, pessoal, que, quando você tem um sistema, né, você pode entender isso aqui como um estado ρ, claro, né? Estado ρ. É dado por essa mistura, é composto por essa mistura de matrizes de densidade ρ de I. Essa mistura, tá, é sempre maior do que a média. Isso aqui é um peso estatístico, tá? Esses PI são pesos estatísticos, né? É uma distribuição de probabilidade clássica, né? Normalizada, cada PI desse está entre 0 e 1, etc. Tá? Então, isso daqui é maior ou igual do que as médias, a média ponderada de cada entropia dos componentes individuais. Tá? Então, em outras palavras, o que a concavidade diz é que uma mistura, quando você mistura vários sistemas quânticos, a tendência é que a entropia aumente. Tá? Que é um resultado que não surpreende, mas você prova isso rigorosamente. Tá? Então, dados vários subsistemas separadinhos, cada um com sua matriz de densidade ρ de I, com um número de componentes diferente, quando você reúne tudo isso, a entropia dessa reunião de estados ela é maior ou igual que a média ponderada das entropias individuais, com peso estatístico, se você quiser, dado pelo número de componentes de cada grupo do subsistema, etc. Tá? Então, em resumo, uma mistura aumenta a entropia, que isso é uma coisa que classicamente também existe, claro. Certo? E a última propriedade, tá, que eu quero só mostrar para vocês também, é a chamada subaditividade forte. Tá? Aditividade forte. Que a subaditividade forte diz é o seguinte, que a entropia conjunta de três sistemas, A, B e C, tá? Mais a entropia de um B, por exemplo, isso é menor ou igual que a entropia conjunta de A e B, tá? Mais a entropia B e C. Tá? Essa subaditividade forte, pessoal, é um resultado considerado difícil de provar. Já foi provado, até de formas diferentes, mas não se conhece uma forma simples de provar isso não. É bem complicado realmente. É um exercício matemático árduo você provar a subaditividade forte. Tá? Mas já foi feito e, pelo que vocês estão vendo aí, já dá para a gente ver que a utilidade disso é quando a gente vai estudar sistemas quânticos compostos de três subsistemas. Eles são chamados sistemas quânticos tripartidos. Tá? 2 é bipartido e 3 é tripartido. Tá? Então, serve para a gente vincular as entropias do sistema composto das três partes, com as entropias de duas das partes separadamente, com uma. Né? Por exemplo, se você tiver Tem casos particulares importantes, né? Se você for estudar um sistema tripartido puro, três partículas, tem um estado quântico para as três, que é puro, né? Essa entropia aqui a gente sabe que é zero, então já se reduz, que é a entropia individual, tá? de um dos subsistemas aí, ela vai ser menor ou igual do que a soma das entropias conjuntas desse subsistema reunido com as outras duas partes, e etc. Então, realmente,
muita gente hoje em dia ainda estuda as consequências da subaditividade forte, que é um resultado realmente, como a própria palavra diz, é um resultado forte, é um resultado importante. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse estudo sobre a entropia de von Neumann, muito importante. Tem várias pesquisas, tanto em física matemática como em informação quântica, ainda tirando informação sobre o que é a entropia de von Neumann tem para nos dizer. Eu espero ter dado uma base razoável para vocês desse tema, tá certo? E esse estudo de entropia de von Neumann eu estou encerrando aqui com essa aula de hoje, tá ok? Então, até uma próxima.